Aí ele escreve uma série de livros analisando e investigando isso. Eu vou explicar alguns deles. Deixa eu falar um pouquinho do Grande Despertamento, que é o mais marcante deles, é aquele do qual a gente ouve falar quando lê um pouco desse período. Edwards defendia a genuinidade da obra divina em meio a tantas expressões emocionais. Um pregador presbiteriano da época, chamado Gilbert Tennant, enfatizou uma religiosidade experimental. O que ele queria dizer com isso? É uma teologia que afeta não só a mente, mas seus desejos, as suas afeições. Alguns pregadores da época realmente exageraram em suas estratégias emocionalistas, e isso gerou divisão entre os evangélicos quanto à natureza da conversão, o estilo de pregação, o comportamento de convertidos que tinham êxtases. Então, na época, teve muita divisão. E aí aqui a gente aprende uma coisa que pode ser triste para nós, frustrante, mas é importante que a gente aprenda com história. Períodos de avivamento não são períodos de plena paz, necessariamente. Não são períodos de plena concordância, necessariamente. Esse foi um período de alguma turbulência e de algum tumulto, porque pessoas diferentes liam de maneiras diferentes o que estava acontecendo. Haviam os que exageravam e aqueles que eram céticos demais, e aí havia críticas de ambos os lados, geraram alguns partidos dentro das igrejas. Edwards era da igreja congregacional, tinham partidos dentro da igreja congregacional, dentro da igreja presbiteriana e assim por diante. Nessa época ele prega o sermão mais famoso dele, não é necessariamente aquele que melhor representa quem é Edwards, mas praticamente todo mundo, quando ouve falar de Jonathan Edwards, ouve falar do famoso sermão, Os Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Algumas curiosidades desse sermão: quando ele pregou a primeira vez, ele não foi tudo aquilo. Aquela história que a gente conhece foi a segunda vez que ele pregou o sermão, mais uma prova de que a obra do Senhor é surpreendente. Não tem nada montadinho que vai dar sempre o mesmo resultado. Ele prega a primeira vez, nada de extraordinário. Prega a segunda vez, foi tão impactante que ele nem conseguiu terminar o sermão. Tamanha a comoção e o impacto sobre a vida das pessoas que estavam ouvindo o sermão. Ele escreve uma obra, e eu quero falar dela, que está disponível para você ler, a Distinguishing Marks, em português, publicado pela Vida Nova, chama A Verdadeira Obra do Espírito, Sinais de Autenticidade. E lá, o que ele fez? Eu quero gastar um tempinho nessa obra para você perceber algo interessante acerca dele. Ele foi falar na Universidade de Yale, onde ele tinha estudado, e lá ele dá uma palestra sobre como investigar o que estava acontecendo no país. Como é que a gente olha para isso? E ele faz uma exposição de 1 João 4. E lá ele entende que é a passagem mais completa para avaliar o verdadeiro e o falso, sabendo que o diabo sempre intentou imitar as obras do Espírito, tanto as comuns quanto as extraordinárias. Então eu quero convidar você, se você tiver sua Bíblia, a abrir em 1 João 4, e eu vou ler alguns trechos somente do capítulo, para você entender o raciocínio do Jonathan Edwards. Olha que interessante. O capítulo começa assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então o Edwards tem consciência de que nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Ele entende que tem falsos espíritos que têm saído pelo mundo afora enganando. Então, a ideia de provar os espíritos é bíblico. Olha que interessante. Hoje em dia, muita gente, quando passa por certas experiências chamadas espirituais, não gostam de ser questionado nelas. Porque dizem assim, fui eu que passei. Quem é você para achar que eu não passei? No entanto, o Edwards dizia assim, provai os espíritos. Seja alguém que investiga, que questiona, que procura saber se é verdadeiro. Então ele tem 3 capítulos, é um livro pequenininho, você não demoraria muito a ler, mas é interessante. No primeiro capítulo ele lida com os sinais que supostamente negam uma obra espiritual. Ele vai dizer assim, tem coisas que parece que são contra a espiritualidade, a genuinidade da espiritualidade, mas ele vai dizer que não é. No capítulo 2 ele trata dos sinais bíblicos de uma obra do Espírito, e no 3 ele faz algumas aplicações, algumas inferências práticas. Então deixa eu dar o resumo para você. No capítulo 1, ele coloca assim: o extraordinário nível de influência sobre a mente e o corpo das pessoas não prova que não é o Espírito. Por quê?
Muita gente na época estava dizendo assim, olha, tem muitas pessoas que durante esse avivamento estão sofrendo impactos muito grandes no seu corpo. De fato, há testemunhos de pessoas que ficavam fracas, pessoas que experimentavam a glória de Cristo de tal forma que perdiam suas forças, só que não perdiam as suas faculdades. É interessante isso. O Edwards diz que as pessoas conseguiam explicar o que estavam passando, mas que isso era magnífico, era extraordinário, fora do comum. E que, passando por tudo isso, e alguns chorando, outros sentindo fraquezas e tal, ele dizia assim, o fato disso acontecer não significa que seja do demônio, que não seja obra do Espírito. E ele dá exemplos bíblicos de grandes emoções diante do pecado e da glória de Deus. Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia. A narração que Davi dá do período de pecado era de que Deus estava amassando a ele. Então o que o Edwards faz quando ele cita esse texto, e cita outros, é para mostrar assim, olha, faz parte da vida cristã, a sua vida com Deus impactar inclusive o seu corpo. Quando você confessa o seu pecado, se quebranta diante do Senhor Deus e contempla a maravilhosa graça e salvação e glória dele. Irregularidades não provam que Deus não esteja agindo. Essa é uma outra coisa que ele levanta. Muita gente estava dizendo assim, olha, vocês dizem que esse avivamento é de Deus, mas olha quanta coisa errada está acontecendo. O Edwards não diz, não é errado. Ele diz, sim, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Olha para os exemplos bíblicos, por exemplo, a igreja em Corinto. Paulo não escreve para a igreja em Corinto e diz assim, eu tenho certeza que tudo que acontece com vocês é do demônio. Não é assim que ele escreve. Pelo contrário, ele fala assim, eu escrevo aos santos em Corinto, e ele agradece a Deus pela obra de Deus na vida de Corinto, mas a gente sabe que é uma igreja complicada, com muitos pecados e problemas. A reforma protestante também não foi isenta de erros, no entanto, ele diz, foi uma obra de Deus, e as pessoas reconhecem como sendo uma obra de Deus. Outra coisa que ele destaca também é a ênfase nos terrores da santa lei. Isso não é um mau sinal, já que sem isso a pregação do evangelho talvez seja em vão. Isso aqui é algo que eu vou explicar rapidamente, mas depois se tiver dúvida você pode me perguntar à parte. Havia naquela época uma preocupação em preparar, por isso chamava preparacionismo, preparar uma pessoa para crer no evangelho, de que o evangelho não devia ser anunciado sem um entendimento da lei e do impacto da lei sobre a vida de alguém. O que Edwards quer dizer com lei? Não é regras humanas, mas é mostrar como, quando a lei de Deus é exposta de tal forma que ela revela o nosso pecado, ninguém passa no crivo. E de que esse entendimento é importante, essa consciência é necessária para que você receba o evangelho de maneira tão preciosa. Seria mais ou menos assim, o evangelho só vai ficar belo para você se você entender quão feio você é mediante a lei. A lei escancara o seu pecado e o evangelho traz bálsamo para o seu coração. Então, ele entendia que algumas pessoas estavam enfatizando demais, mas ele diz, olha, ela tem que ser enfatizada. Claro, não a ponto das pessoas não enxergarem o evangelho, mas é importante que elas vejam o seu pecado. E ele então defende aqueles que estavam pregando e falando dos terrores da santa lei. No capítulo 2, olha só, eu quero agora caminhar no texto para você ver. Primeiro ponto, efeitos que engrandeçam a estima das pessoas por Jesus é prova de que a obra é do Espírito. Olha lá no versos 2 e 3, de 1 João 4. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido e que vem e presentemente já está no mundo. O que Edwards está dizendo aqui é o seguinte, se alguém, ao receber essa atuação do Espírito, supostamente do Espírito, exalta Jesus Cristo, é do Senhor. Não é interessante para o maligno fazer alguém exaltar Jesus Cristo, para depois você entender que é falso. Não é projeto dele exaltar Jesus Cristo. Então, o Edwards diz assim, olha, se há um crescente apreço das pessoas por Jesus, isso é prova de que o Espírito de Deus está atuando. Em segundo lugar, obra que combata as concupiscências mundanas é seguramente do Espírito. Nos versos 4 e 5, olha o que ele fala, que interessante. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. O que ele quer dizer é o seguinte,
Se vocês têm lutado contra mundanismo, é sinal de que o Espírito de Deus atua em você. Por quê? Porque o mundo não luta contra mundanismo, ele promove mundanismo. O Espírito que gera profundo apreço pelas Escrituras, firmando homens na verdade, é de Deus. E ele baseia no verso 6, que diz assim: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, se você quer ouvir a verdade, isso é uma prova de que você é de Deus. Em quarto lugar, se o Espírito opera como Espírito de amor a Deus e ao homem, esse é o Espírito de Deus. A partir do verso 7 até o final do capítulo, eu não vou ler, ele fala o famoso texto que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, Deus é amor, e tantas outras coisas que diz respeito ao amor a Deus e amor ao próximo. Então, ele dá 4 sinais de que uma obra de Deus está acontecendo: estima por Cristo, combate ao mundanismo, apreço pela verdade, pelas Escrituras e amor. E ele entende que isso são marcas de que Deus está trabalhando na vida de alguém. E no finalzinho daquele livro, ele diz algumas coisas, algumas aplicações, algumas inferências práticas. A grande abrangência da obra, as experiências no perfeito domínio da razão, a seriedade com que lidam com seus enlevos devem nos levar a admitir que essa obra provém do Espírito de Deus. Olha só, o que isso quer dizer? De que Deus estava atuando naquela época de maneira abrangente, de que as pessoas que passavam por experiências marcantes não perdiam o domínio da razão, elas não entravam em transe, no sentido de parecer que estavam tendo um ataque epilético, não era nada disso. E de que havia seriedade como que as pessoas falavam disso. Elas não se gabavam disso, elas falavam com muito temor do que Deus havia feito com elas. Não era motivo para se destacar em relação a outros. Devemos cuidar para não nos opor à obra do Espírito de Deus. Aí ele fala do chamado pecado imperdoável, lembra? Quando a gente reconhece que é de Deus e diz que não é de Deus, lá o texto de Jesus Cristo que ele falou que a pessoa que praticasse esse pecado seria um pecado imperdoável. E por último, aos defensores da obra, cuidem para que não haja conduta imprópria que venha a denegrir essa obra. Mesmo homens de Deus podem ser enganados quanto a experiências. Não desprezemos o estudo humano. Aqui tem uma coisa interessante, que é a seguinte: ele fecha dizendo assim, olha, ele aplica primeiro àqueles que estão desprezando. Isso aqui é inteligente. Quando a gente prega alguma coisa, os puritanos tinham uma lição interessante a nos ensinar. Eles entendiam que você tinha que pensar em públicos diferentes na hora de você pensar nas aplicações. Não adianta você aplicar para a mesma pessoa, só para o mesmo grupo de pessoas. Então, primeiro ele aplica àqueles que estão desprezando o avivamento, mas depois, aos defensores da obra, ele diz assim, olha, tome cuidado com os exageros, e lembre sempre de investigar, você pode ser enganado quanto a experiências, então não despreze a investigação, é isso que ele quer dizer, seja uma pessoa cuidadosa, e nisso Edwards está dando uma demonstração de mente a serviço da piedade, como eu falei no começo. Eu vou pular essa parte que fala dos críticos do avivamento e como é que Edwards lidou com eles, porque eu quero chegar nessa obra aqui, essa obra chamada As Afeições Religiosas, escrita em 1746, ela é uma série de pregações feitas em 42 e 43, a partir de 1 Pedro 1,8, e ele tem 3 partes na obra, e essa eu vou falar pouquinho, não vou gastar o tempo que eu gastei na outra. Ele fala da natureza das afeições, sua importância na religião, e ele fala de 2 coisas muito interessantes. Quais são alguns sinais na vida de alguém que não provam nada? Ele chama de sinais incertos, não provam nada, você não sabe se é de Deus ou se não é. E sinais que são próprios de Deus. Então ele gasta parte do livro falando dos sinais que são incertos e dos sinais que são mais seguros. E ele quer o quê? Ele quer, na verdade, promover subsídios para que as pessoas tenham, então, como avaliar o que está acontecendo na própria vida deles. Tá? Não só para criticar outros, não é esse o propósito primário de Edwards, era mais para que você conseguisse investigar se realmente Deus tem trabalhado na sua vida. Eu tenho aqui só uma lista dos sinais, não vou ler tudo, mas olha que interessante, para a gente destacar alguns deles. Ele fala assim, muitas emoções não é certeza de nada, você não sabe se é uma coisa, se é outra. Olha, estou sentindo muito impactado. A gente fala muito disso. Tanto é que, normalmente, a gente mede a bênção de um culto se gente chorou no culto. Olha, tinha gente chorando. Ele vai dizer,
não é sinal certo de nada. Efeitos no corpo, né? Se as pessoas citam textos bíblicos, não necessariamente. Se tem muita alegria, se tem muita expressão de louvor, nossa igreja é fervorosa no louvor, ele diz, olha, pode ser do Senhor, mas não é certeza. Aí o que ele foca? Olha só, ele começa a dizer assim, primeiro, se o foco está na excelência de Deus, se a prática cristã, excelência moral, se tem humilhação evangélica, por humilhação ele quer dizer assim, se o evangelho de Deus tem feito a pessoa diminuir, importa que eu diminua e que ele cresça. Lembra da frase de João Batista? Então assim, se essas coisas são produzidas, então você tem mais garantia de que é o Senhor Deus que está fazendo isso. Veja que ele não fala de coisas extraordinárias, ele fala daquilo que a graça tem que produzir na vida das pessoas. Se amolece o coração, e assim por diante. E o último é o principal sinal, ele gasta com a prática cristã. Esse livro, ele tem, a melhor versão dele em português, está aí disponível se você tiver interesse, esse é o clássico de Edwards sobre avivamento, pela editora Palavra, tem essa versão que é um pouco resumida, mas é bem fiel, chamada Uma Fé Mais Forte que as Emoções, discernindo a essência da verdadeira espiritualidade. Então esse é um resumo, mas bem fiel, e não é tão pequeno, desse livro aqui, que é famoso, que é o tratado principal do Edwards sobre avivamentos. Então, eu quero terminar com algumas poucas aplicações, e depois vou abrir para as perguntas, o Everton vai retomar a palavra aqui. O que eu quero que a gente aprenda com essa figura? Foi uma aula de história, é verdade, tive que fazer vocês aguentarem na segunda de manhã uma aula de história, mas vai aqui algumas lições importantes que a gente pode aprender. Eu queria que você entendesse que Edwards foi um investigador e analista dos acontecimentos em torno dos avivamentos da Nova Inglaterra, e de que isso não foi anti-espiritual, não tem nada de anti-espiritual nisso. Voltando para aquilo que eu falei no começo, tem muita gente que não gosta de ser questionado na sua devoção. Edwards não entendia que isso era anti-espiritual, isso não era apagar o espírito, nem ir contra Deus. A Escritura fala de autoexame. Paulo, por exemplo, lá em 2 Coríntios 13:5, fala de nós investigarmos a nós mesmos para ver se estamos na fé. Ele entende que isso é importante a gente averiguar. Não tem nada de intelectual contra o espiritual. Segundo, avivamento não é a resposta para os problemas da igreja. Edwards presenciou desordem, fanatismo, oposição, divisão. Por que é importante a gente aprender isso? A maioria de nós foi criado, se você é evangélico por algum tempo, você foi criado num contexto em que avivamento parece ser a resposta para todos os problemas. Vamos orar por avivamento, porque Deus vai fazer tudo mudar. E Edwards promoveu oração por avivamentos. No final dessa experiência toda, ele escreve um livro encorajando as pessoas a que orem por avivamentos, mas não significa que isso livrasse a igreja de problemas, de erros. Ele presenciou tudo isso: desordem, fanatismo, divisão entre grupos. Avivamento é obra do Senhor Deus, sem dúvida. Ele entendia que sim, mas não significava que todos os problemas da humanidade eram resolvidos por algum tempo. Não é céu na terra. Tá? Isso é obra do Senhor para o tempo do fim. E Edwards sabia disso. Os avivamentos eram, na cabeça dele, encaminhavam para esse tempo do fim, mas ele sabia que solução dos nossos problemas era coisa do fim. E por último, frutos positivos do avivamento: convicção de pecado, preocupação com a glória de Deus, apego às Escrituras, mudanças na ética, nos relacionamentos e transformação na comunidade. Tudo isso aqui eram marcos interessantíssimos do primeiro grande despertamento, que foi aquele que Edwards presenciou, que normalmente não estão presentes naquilo que os brasileiros entendem ser um avivamento. Para a maioria, avivamento significa experiências marcantes, muita leitura da Bíblia, talvez, muito cântico, muito fervor, cultos pegando fogo. E o Edwards diria: olha, isso aí não é sinal certo. Quer ver evidências mais marcantes? E é isso que realmente aconteceu na época dele. As pessoas começarem a ter convicção do seu pecado, mas convicção que conduza à mudança, não só a choros compulsivos.
preocupação com a glória de Deus, não com os nossos métodos ou com o que a gente faz na igreja. Apego às escrituras, quer dizer, hoje em dia você vê muita gente aparentemente espiritual, mas que é rasa de conhecimento bíblico. Mudanças na ética. Uma vez, o reverendo Augustus Nicodemos conta essa história de que ele foi convidado para falar num lugar sobre avivamento, porque o líder daquele movimento disse assim, olha, nós acreditamos estar experimentando um avivamento, mas falta muita santidade no nosso meio, gostaríamos que o senhor viesse falar sobre santidade. Aí uma das coisas que ele teve que dizer, meu irmão, se você acha que está experimentando avivamento, é de outra natureza, não é do Espírito, porque o do Espírito produz mudança na vida cristã. E nos relacionamentos e na transformação da comunidade, não só a igreja impactada, mas todos ao redor. Essas são algumas lições para a gente ponderar, e eu quero retornar a palavra ao Everton, agradecendo a atenção de vocês, e quem sabe responder alguma dúvida se não ficou clara na minha explicação. Muito obrigado.